Olá, alunos! Eu sou o professor Paulo Francisco e na disciplina Geografia da População, hoje nós vamos aprender juntos sobre a história dos imigrantes no Brasil. O Brasil é um país miscigenado desde a sua colonização. Quando os portugueses e espanhóis aportaram por aqui em 1500, se depararam com uma população indígena de quase 5 milhões de pessoas das mais variadas etnias, como Yanomamis, Guaranis, Caraíbas, entre outras. Essas expedições europeias tinham como objetivo a expansão de domínio territorial, a extração e comercialização das riquezas naturais dos territórios conquistados, a princípio o ouro e o pau-brasil. Dada a demanda de mão de obra na exploração dessas riquezas, os colonizadores decidem subjugar os índios à escravidão. Escravizar os índios foi algo que não deu certo. Por conta da sua cultura de liberdade e sociedade igualitária, eles não se adaptaram à servidão e foram considerados inaptos. Além de que, os portugueses agiam com violência, impondo sua cultura e religião, resultando constantemente em conflitos, fugas, varíola e mortes. Com a diminuição do contingente indígena para o trabalho, o lucro dos conquistadores também diminui. É quando optam pelo tráfico de pessoas a partir da África, de países como Moçambique, Angola, Sudão, Nigéria, entre outros. É impossível precisar o número de escravos trazidos durante o período do tráfico negreiro, do século XVI ao século XIX, mas admite-se que foram de 5 a 6 milhões de pessoas escravizadas nesse período. Então, com base nesse breve relato da descoberta e colonização do Brasil, podemos dizer que após os próprios colonizadores portugueses e espanhóis, ainda que compulsoriamente, os africanos foram os primeiros imigrantes em solo brasileiro. Antes do século XX já haviam muitos imigrantes estabelecidos aqui, mas por conta das capitanias hereditárias, a maioria eram portugueses. No final do século XIX, com a proibição de escravizar negros, chegam ao Brasil os italianos, na região de São Paulo, alemães, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, e também os japoneses. São Paulo, que mais recebeu imigrantes, em torno de 3 milhões, que chegavam no Porto de Santos, subiam a serra de ônibus, seguiam para o interior formando as cidades, enquanto que outros permaneceram na capital, formando bairros como Bexiga, Bom Retiro, Barra Funda, entre outros. Na cidade, esses imigrantes encontravam trabalho em atividades não qualificadas, como de estivadores, ensacamento de café, em bares, tavernas, botequins, pensões ou no comércio ambulante. Normalmente os imigrantes eram mal remunerados, submetidos a jornadas de trabalho de até 16 horas. Eram vistos como uma gente trabalhadeira e ambiciosa. Os imigrantes árabes tinham origem das mais diversas. Vinham do Líbano, da Síria, da Turquia, do Iraque e do Egito, ou da Palestina, basicamente por motivos religiosos, por motivos econômicos sociais, ligados à estrutura agrária dos países de origem. Em 18 de junho de 1908, desembarcaram os primeiros imigrantes japoneses no Porto de Santos, trazido pelo navio Kasato Maru. Estima-se que entre 1846 e 1875, cerca de 9 milhões de pessoas deixaram a Europa, principalmente a Itália, e cruzaram o Atlântico devido a endividamentos, fortes influência do capitalismo e a propaganda do governo brasileiro que os atraía à América.
Desde a descoberta e a colonização, por diferentes razões, o Brasil foi o destino escolhido por inumeráveis imigrantes que aqui aportaram, originários de Portugal, Espanha, Marrocos, Inglaterra, França, Turquia, Alemanha, Áustria, Polônia, Rússia, Romênia, Holanda, Hungria, Egito e tantos outros países. Hoje, a nação brasileira é formada por uma população miscigenada, numa confluência de culturas e herança de muitas tradições, costumes e religiões. Inicialmente, os portugueses, embora possuidores de conhecimentos técnicos mais avançados, tiveram que aceitar numerosos valores indígenas indispensáveis à adaptação ao novo meio, como o banho de rio, consumo da mandioca, cestos de fibras vegetais, vocabulário, etc. Posteriormente, os franceses influíram nas artes, literatura, educação e nos hábitos sociais, os alemães na arquitetura e agricultura, os italianos no catolicismo romano, os africanos nas religiões espiritistas, os libaneses e outros árabes divulgaram no Brasil a sua rica culinária, os turcos, os grandes negociadores comerciais. Deve-se aos imigrantes japoneses a cultura da soja, implantação de novas e melhores técnicas agrícolas, como a rotação de culturas, assim como o hábito de consumir mais legumes e verduras. Enfim, a nação brasileira é composta de imigrantes, onde, quer queiramos ou não ser que sejamos indígenas legítimos, todo cidadão brasileiro descende de um imigrante. Por isso, expressamos nesta singela aula a nossa admiração, carinho e respeito por cada imigrante que adotou por sua segunda pátria o nosso imenso Brasil.